Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa arquitetura moderna, esculturas modernas também, e comentar, né, que possa entender aí um pouquinho dessa evolução da arquitetura também. Aqui. Deixa eu só abrir. Isso. Opa. Então, a arquitetura e a escultura modernas, né, a questão do moderno, daqui eu vou falar para vocês um pouquinho. Por que essa arquitetura ela se transforma? Porque ela vai atingindo outras formas, uma outra maneira, porque nós todos, né, todo mundo vinha de um processo onde estava muito preso às questões, vamos assim dizer, colonialistas, né? Não tinha tanta liberdade arquitetônica. No Brasil começa a ter, vamos assim dizer, uma característica da arquitetura brasileira com Montigny, grande Jean de Montigny, né? Que ele vem com a missão artística francesa para dar um olhar, uma diferença grandiosa na questão da arquitetura brasileira, né? Principalmente para formar, né, arquitetos brasileiros também na escola, né, na Academia Imperial, na época Imperial de Belas Artes, hoje Escola de Belas Artes, que faz parte aí, anexada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Essa arquitetura ela começa a se tornar mais, vamos dizer assim, começa a se evoluir, vamos assim dizer, a partir da metade do século XIX. Por quê? Porque começa a utilizar novos materiais, o ferro, o vidro, o cimento, alumínio. Então, isso tudo começa a permitir para que esses arquitetos possam ter uma nova maneira de criar. Então, se você percebe, né, a arquitetura ela é muitas vezes ela se torna muito repetitiva em alguns períodos. Se você pega, por exemplo, hoje eu estava reparando que eu estava andando ali para aquele lado do Amanhece, e aí eu estava vendo aquelas casinhas todas iguais, no mesmo modelo, né, aquele modelo idêntico, né, que muitas vezes acaba se tornando algo, quando vai se trabalhando a questão da arquitetura, também pensa-se na praticidade. Então, no final, né, do século XIX, rompe completamente com essas formas tradicionais, rompe com tudo para que realmente possa existir uma arquitetura diferente. E aí nós começamos. Um exemplo aqui de 1851, Crystal Palace, Joseph Paxton, né, que no qual utiliza o ferro, o vidro, né, na forma, então começa a colocar espaços onde se tornam atraentes para as pessoas, porque a gente vinha de momentos onde ainda tinha os requisitos, vamos assim dizer, do neoclassicismo, né, que trazia lá do Renascimento, que trazia dos elementos da Grécia Antiga. Nós tínhamos ainda os requisitos do gótico, aí depois vem o neogótico. Então, os próprios arquitetos, eles queriam realmente uma nova maneira de poder estar produzindo e criando obras arquitetônicas diferenciadas e maravilhosas. Outro exemplo, a Torre Eiffel, de 1889, de Eiffel também, onde utiliza o ferro para que possa realmente chamar a atenção, para que possa marcar realmente aquele local, aquele espaço, porque antes disso, por exemplo, o que construía-se muito para representar a vitória daquela cidade eram. Agora fugiu o nome. Nossa, eu tava com o nome na cabeça e fugiu. Gente, mas eu vou lembrar. Era os. Nossa, como é que fugiu o nome desse jeito? Gente, eu tava com o nome na cabeça que representava ali quando uma cidade ganhava, tinha uma vitória de alguma coisa, eles construíam os. Meu Deus do céu. Alguém lembrou aí? Fala aí pra mim que eu tô sem o bate-papo aí.
É um monumento ou não? Era um monumento, aquele bem na entrada da cidade, que é quadradão, O assim, Arco do ó. Triunfo? O Arco do Triunfo. Os arcos, isso, muito bem, obrigado. Os arcos do triunfo, nesses monumentos que eles colocavam para que representasse a vitória, ou algo que representasse um símbolo, que virasse símbolo daquela cidade. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso eu falo assim, e são grandes esculturas, porque tanto a arquitetura como a escultura começa a fazer parte disso. No Rio de Janeiro, nós temos mais para frente, lógico, o Cristo Redentor, que virou também um marco, e por aí vai vários símbolos, como em Nova York, né, nos Estados Unidos, nós temos a Estátua da Liberdade. Então, várias coisas e vários edifícios e esculturas vão sendo criados a partir desse momento. E aí nós temos uma ligação com a Arte Nouveau. Mas, Fernando, o que vem a ser essa Arte Nouveau? Essa Arte Nouveau foi uma transição de sair do período, vamos dizer, historicista, não sei se existe essa palavra, às vezes eu estou inventando, mas um período histórico, historicista, para um período modernista. Sair daquele período histórico, onde as construções se envolviam mais com as questões históricas. E a Arte Nouveau também traz esses elementos como ferro, vidro, e elementos que vão trazer para que possam enfeitar, para que possam, né, transformar aquele ambiente. Então, essa arte, vamos dizer, nova, ela é uma tendência completamente decorativa. E isso acaba se unindo realmente casando-se muito bem com a arquitetura e também com a escultura, que nós começamos, né, a entender a grande possibilidade que isso traz para todos os artistas. Um outro exemplo, nós temos o interior da casa Tassel, de Victor Horta Bruxelas, né, que ele empregou ferro, linhas sinuosas, e a gente percebe nessa imagem a intenção que ele tem da decoração. Então, as escadas, os elementos das casas, o carpete, tudo traz elementos decorativos. E isso nos faz lembrar dos grandes palácios maravilhosos que foram construídos nesse mesmo período com a ideia completamente decorativa. E eles não começam, né, nós já estudamos isso, que já no período barroco nós temos já o pensamento no projeto paisagístico. E eles, nesse ponto, começam a aprofundar também no projeto, aonde que toda a área em volta também começa a fazer parte da edificação. Então, tudo isso, da escada ao piso, a todo o momento, pensa-se numa questão que possa chamar atenção e que possa ser mais decorativa, tá? A Casa do Povo, também, de Victor Oza, que ele usou vitrais, ferro aparente, cobertura interna do edifício, onde o próprio vidro se torna ali o telhado para que as pessoas tenham visão externa. Né? Isso foi tão interessante, porque se a gente pega essa ideologia, o nosso grande arquiteto, Oscar Niemeyer, ele utiliza isso, por exemplo, na Catedral Metropolitana de Brasília, a questão do vitral, né, claro, utilizando ferro armado, mas ali presente para que você possa realmente ter a sensação de estar externamente dentro daquele lugar, mas como se estivesse fora daquele lugar. Tá? A entrada do metrô parisiense, de Hector Guimard, não sei se a pronúncia está correta, mas ele emprega o ferro, né, a questão dos florais como elemento de decoração também. Né? E ele também foi outro grande arquiteto que teve uma ligação muito forte com essa arte nouveau dentro aí desse período. Então, até hoje, o elemento, essa entrada do metrô, ela é admirada. Por quê? Porque quebra completamente com os convencionais que existiam anteriormente. Nós temos outro grande arquiteto também que começa a trabalhar de uma forma tão diferente, que é Gaudí, Antônio Gaudí. E Antônio Gaudí, ele foi, assim, além de ser um grande arquiteto, ele era muito religioso, ele era muito católico, só que ele não era aquele católico, vamos dizer assim, louco, tal, não. Ele era um católico que ajudava, que tirava da própria boca. Ele morreu completamente largado, pobre, não pobre, mas ele foi reconhecido só dentro do hospital, quando ele foi atropelado por um bonde,
né, porque ele estava admirando uma de suas obras, e o bonde foi, passou por cima dele e atropelou. E hoje ele está até em um processo de canonização para ser santo, porque ele fazia suas obras, além do seu trabalho, ele também ajudava muito as pessoas. Então ele tirava da própria boca aquilo que ele ganhava, que não era pouco, e distribuía às pessoas pobres, ajudava as pessoas pobres. E ele também não tinha um cuidado com ele mesmo, né? Apesar de ser admirado já em vida. Então, quando ele morreu, estava com a barba grande, com roupa esfarrapada, tudo. E é muito interessante a história dele, se vocês quiserem pesquisar. E ele também fez muitas obras interessantíssimas que traz olhares completamente diferenciados, como a Casa Milá, né, a escadaria também. Foi no final do século XIX, início do século XX, totalmente, né, uma construção de caráter decorativo, fantasioso, né, todas as formas de decoração, e a impressão que a casa é construída de pedra e as predominâncias de linhas sinuosas a partir daí. É interessante, não sei se dá para ver, eu não lembro se foi desse prédio que eu estava pesquisando ou se foi um outro, que até a área ali a parte externa, quando você sai ali, a varanda do prédio, ele colocou no formato de máscaras. É muito interessante isso. Quer dizer, o pensamento do próprio artista de fazer grandes construções. Não só essa, ele fez várias, tá? Aqui a escadaria de Milá também, né, de Gaudí, no qual ele trabalha de forma decorativa maravilhosa. E o que mais interessante é o Parque Güell. Aqui no Parque Güell, por exemplo, que é um parque para visitação, se você for analisar, tem áreas externas em todos os sentidos. Nessa parte de cima, aqui, por exemplo, é uma parte completamente aberta, no qual você tem visão de todo o parque. Os bancos para sentar são bancos que são sinuosos, têm ondas, né, que no qual ele quer refletir a respeito para que possa ter a sensação do mar. Então, assim, é muito interessante o que ele pensou dentro da própria obra para que pudesse fazer a produção. E sua obra mais, assim, linda, né, vamos assim dizer, que é a Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, que ele faz no estilo neogótico, mas completamente utilizando a questão do ferro, uma liberdade também na questão da abertura através dos vitrais muito maiores do que o gótico e o neogótico. E o que é mais interessante é que essa igreja ainda não acabou, ela está ainda em construção. Eles acreditam que consigam terminar ela em 2026, e vamos ver se dá certo, né? Porque completa praticamente 100 anos de construção desta grande catedral, dessa grande igreja, tá? E foi aí, admirando essa obra, que Gaudí morreu, admirando essa sua grande obra, que até hoje está inacabada e até hoje está em construção. Eu não lembro, há uns 2 anos atrás, ou há um ano atrás, houve uma ameaça de ataque terrorista dentro desta catedral, dentro dessa igreja, tá? E só que acho que foi um alarme falso, as pessoas foram retiradas de forma desesperada, mas está aí o exemplo dessa grande construção surpreendente de Antônio Gaudí. Aí existem outras obras de Antônio Gaudí também que são maravilhosas e que realmente vale a pena estudar, vale a pena pesquisar desse grande arquiteto moderno também. Tá? Louis Sullivan, aí esse sim é o pai, né, vamos dizer assim, da arquitetura moderna americana, no qual ele se aproxima muito da arte nouveau também da Europa. Então, a sua arquitetura, né, tem uma função completamente, né, adaptada à realidade moderna do que estavam vivendo naquele período também, e também aproveitando completamente o espaço. E aí vem o que se torna algo comum em várias cidades, até aqui em Araguari, por exemplo, né? Por exemplo, ele começa a trabalhar com projetos de prédios que abrigam só escritórios e conjuntos comerciais. Então, edifícios
que não são somente residenciais, mas que podem realmente abrigar aí escritórios de empresas, escritórios de advogados, dentistas. Como nós temos aqui em Araguari um edifício somente para isso, eu ainda acho que ele é isso, né? Porque tem muito tempo que eu não entro lá, que é o edifício executivo que foi construído aqui em Araguari. Que ele foi um edifício completamente construído para servir de escritórios e outras questões comerciais. Tá? E ele começa a investir nisso. E aí o que acontece? Vem a questão já desses grandes arranha-céus. Então, Luiz, ele foi um dos primeiros a trabalhar com o edifício aonde realmente ele possa ser totalmente comercial. Então, esse edifício aí, opa, eu não coloquei o nome, esqueci. Esse edifício, por exemplo, ele coloca para nós um dos primeiros edifícios comerciais aí dos Estados Unidos, tá? E fora outros que vão sendo construídos. E essa arquitetura, essa arte Nouveau, então, ela rompe completamente, desculpa, essa arquitetura nova do século XX, ela começa a romper completamente com essas questões tradicionais. E o que acontece? Traz outros elementos, a partir do início do século XX, que é o ornamento. Existe um excesso muito grande na ornamentação dessas grandes construções também. Tá? E o que acontece? E aí nós temos uma arquitetura racionalista, então, né? Principalmente pela identidade que começa a vir sendo construída pela Bauhaus, que foi uma escola de design que surge na Alemanha também. E aí nós temos outros artistas também, como Le Corbusier, que vai dando um rumo diferente a essa arquitetura do século XX. Essa é a casa de Michael Herplatz, Adolf Loos, em Viena, que aí vem uma tendência mais racionalista, uma tendência diferenciada, a intenção realmente de negar toda essa ornamentação. Ela tem uma ornamentação mais simples, mas ela tem uma ornamentação, e se torna um edifício mais prático, que é o que eles criam também, a praticidade dos edifícios. E aí vem, eu tinha adiantado, mas aí vem a questão dos arranha-céus, dos grandes edifícios. Para vocês terem uma ideia, eu até deixei separado aqui, um dos grandes edifícios que foram construídos nesse período, só para lembrar, porque eu acabei não colocando aí no slide, ver se eu encontro aqui, que foi o... Gente, cadê o edifício que eu deixei separado aqui? Ah, tá, lembrei. Que foi, vamos dizer assim, o primeiro arranha-céu da América Latina, em São Paulo, né, os grandes arranha-céus, foi o prédio Martinelli, que foi construído por Giuseppe Martinelli em 1922. Ele começou em 1922 e 1929. Antes, as edificações demoravam também muito tempo, para ficar pronto. Por exemplo, 5 anos, hoje em 2 anos eles conseguem levantar um grande edifício e até em menos tempo. Então, esse foi o primeiro que existe até hoje, que abrigou hotel, depois foi cinema e até hoje está lá, em pé, presente. E muitos edifícios brasileiros foram baseados nesses edifícios, que houve essa primeira construção em São Paulo. Mas todas essas criações, esses arranha-céus, tanto que em São Paulo, nas grandes capitais do Rio de Janeiro, foram baseadas nas ideologias estadunidenses, principalmente. Porque em todas as metrópoles do século XX começam a copiar essa identidade estadunidense. Então, o que acontece? Porque a base de ferro, as paredes, tudo isso começa a trazer uma maneira de fazer com que esses edifícios se tornem muito maiores e muito mais utilizáveis. E isso chama completamente a atenção, por quê? Porque eles acreditam que dessa forma, a utilização do edifício pode então evitar a ocupação de grandes espaços. Então, se eu construo 100 apartamentos num prédio só, eu evito uma extensão de 100 residências numa única rua ou avenida. Então, por isso que começa essa era dos arranha-céus, que não deixa de ser algo maravilhoso, porque é maravilhoso você perceber essas grandes construções de arranha-céus a partir de grandes arquitetos, tá? Essa é a casa Tugendhat, de Hoey, Mies van der Rohe,
que aí vem as linhas horizontais, a utilização de pouca altura também desses edifícios, dessas residências. E aí nós temos, então, as chamadas residências modernas, mais baixas, tranquilas e acessíveis também, tá? E aí nós temos a Galeria do século XX, de Mies van Rohe, em Berlim, de 1962, e o Palácio da Justiça em Brasília também, né, que é uma grande obra do nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, também como exemplo. Mas tudo isso começa também a ter uma força muito grande por conta da Bauhaus. Né, que Bauhaus foi uma escola de criação, uma escola de design, que começa na Alemanha, né, inicia-se e existe, hoje tem a sua sede lá, mas que sofreu muita repressão, principalmente pelos neonazistas aí, que começaram a perseguir muito a escola também, né, essa escola de design, porque eles queriam realmente, né, superar uma fase artesanal e criar uma nova maneira. Então, muitos elementos que nós conhecemos até hoje, cadeiras, poltronas, foram criadas dentro da escola de Bauhaus, né, dentro dessa escola de arte. Hoje, por exemplo, tem brasileiros, até um amigo meu, Matheus, que está terminando, fazendo um intercâmbio, terminando um curso lá na Alemanha, no Bauhaus. Então, o que acontece? Então, eles queriam realmente dominar todas as possibilidades, para que realmente pudesse, né, dar um novo olhar também, não só a questão arquitetônica, mas a questão também da decoração interna desses edifícios, que era muita proposta de criação da Bauhaus. Né? Então, que eles queriam trazer a questão das cores, a questão da geometria. Aqui nós temos um exemplo, então, de cadeiras que eles começam a trabalhar e a criar, né, os desenhistas, modelos completamente diferentes para que possam entrar na indústria e ser produzido em massa também, para que possa atingir várias pessoas e atingir todas essas pessoas em todo o mundo. Então, uma proposta muito interessante, muito bacana também da proposta da escola. Mas que foi perseguida, né? Houve uma perseguição muito grande, né? Porque a escola ela muda de 3 cidades diferentes, né? Que aí ela começa a passar e até que no momento quando entrei antes da primeira, eu não sei se é antes da primeira ou da segunda guerra mundial, se eu não me engano, ela é fechada aí pelos nazistas, pelas questões das ideias de liberdade de criação, que era algo que não poderia de forma alguma acontecer naquele período. Aqui nós temos o exemplo de um bercinho diferente, né? Aí eu fiquei imaginando. Claro que ele tem a barra, eu tentei achar um vídeo para compartilhar com vocês, mas não consegui desse berço. Mas é um berço que ele tem a circunferência que no qual você, além de colocar a criança deitar, você pode ir balançando e a criança fica jogada para lá e para cá, parece um balancinho. Aí eu até imaginei na minha cabeça que se desse um 360 graus, a criança cai fora do berço. Né? Eu imaginei na minha cabeça, lógico, né? Mas que ele tem as suas travas aqui, ó. Ele tem as travas laterais que impede isso, que isso aconteça. Mas é um berço muito moderno, muito bacana. Tá? Então, Walter Gropius, né, que ele é o grande criador, fora outros artistas, Kandinsky, Paul Klee, que também nós já estudamos, e começa então a colaborar para a existência dessa escola. Mas, depois dessas 3 sedes diferentes na Alemanha, né, a Bauhaus, então, ela volta depois, mas ela acaba sendo fechada em 1933, certo? E essa evolução depois ela vem abrir logo depois do final aí, acho que se não me engano mesmo, da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos também uma arquitetura orgânica. Por que essa arquitetura orgânica? Aonde que ela mistura elementos e materiais da natureza, aonde que o edifício se mistura com a natureza. Então eles começam, além de valorizar materiais como madeira e pedra, também começam a construir esses edifícios ligados também a uma questão, né, da preservação. Não destruir um local onde tem ali uma arborização interessante, como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o Teatro Oficina, na cidade de São Paulo, ali no Bexiga, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar essa grande obra arquitetônica, é um teatro
É um teatro nesse mesmo estilo do primeiro slide que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui para vocês darem uma relembrada, é tipo esse primeiro aqui é um corredor. Então, eu esqueci de colocar, mas é porque vem na lembrança, o Teatro Oficina, ele utiliza desse mesmo estilo do Crystal Palace. As peças teatrais, elas acontecem no corredor, e o público senta nas bases laterais. E dentro do Teatro Oficina, eles preservaram e tem uma árvore enorme. E se eu não me engano, às vezes eu posso estar errado, eu acho que é um pé de manga que tem dentro do teatro. Tá? Então tem toda uma questão de vitral. Então o espetáculo acontece aqui no corredor, nesse mesmo estilo que nós aí observamos dessa primeira construção. Então eles começam a diferenciar completamente as estruturas e começam a trazer esses elementos para dentro também das obras. Tá? E aqui nós temos a Casa da Cascata, eu não sei como é que pronuncia, Water, né? Water, né? Que é uma residência, né? E então o arquiteto tem completamente uma liberdade de criação e os espaços são completamente ligados à questão da natureza. E quando a gente vê, às vezes eu tenho acho que é de Casas Incríveis que tem na Netflix, se eu não me engano. Nossa, então se você vê o casamento de algumas residências que estão inseridas com a questão da natureza, é muito incrível. Né? Então começa a surgir essa arquitetura chamada, então, de uma arquitetura orgânica. Tá? O Museu Guggenheim, em Nova York, e é interessante esse museu, por que eu acho tão interessante? Porque, na verdade, a gente tem aquela intuição de quando a gente começa de baixo para cima, né? Mas só que esse museu ele foi construído de uma forma diferente, porque você pega um elevador, você sobe lá até no último, né? No último andar, e dali você começa o processo de visitação. Porque você começa de cima e vai descendo em espiral as exposições e as salas, que também são agregadas ao edifício, onde você pode observar todas as casas, e você começa, né, a perceber esse edifício em caracol, né, com essa linha mais dinâmica, e você começa a observar todo e vai sair lá por baixo e vai embora. Então é interessante a maneira como, né, como foi projetado esse edifício. Ele foi projetado por Frank, né, e Frank Lloyd Wright, né, que foi o projeto dele. Né, e outra coisa que ele aproveita é que esse vão aberto, ele cria uma cúpula, no qual também traz iluminação totalmente natural para dentro do edifício. Então é a modernidade. E aqui um exemplo dos hotéis em Dubai também, que fogem completamente, né, projetos. Aqui nós temos um projeto, aqui nós temos uma execução, e aí nós temos o quê? Esses grandes projetos também, das grandes construções de Dubai, moderníssimas, e aí nós temos também vamos dizer, uma Dubai brasileira, que é a Dubai brasileira que fica em Santa Catarina, que agora eu me esqueci o nome. Como é que é o nome da cidade? Perto ali. Balneário Camboriú. Isso, Balneário Camboriú, muito bem, obrigado. Então também que é outro local, né, que ali tem grandes edificações, que eles falam que é Dubai brasileira. Eu já tive a oportunidade de ir lá uma vez, eu fui à Praia Maravilhosa, muito bom. E muito lindo também a cidade, com seus grandes arranha-céus moderníssimos e maravilhosos. Tá? E aí, Le Corbusier, que foi um grande arquiteto, que colaborou para também a formação de grandes arquitetos, ele também pensa numa cidade mais moderna, aonde que integram a arquitetura, a urbanização, os espaços muito bem separados. E Le Corbusier, ele foi se eu não me engano, mas eu tenho certeza disso, ele foi também assim, ele inspirou muito Lúcio Costa, ele foi inspiração de Lúcio Costa, inspiração de Oscar Niemeyer, também para pensar na urbanização de Brasília, onde os espaços são separados, os centros residenciais, os setores administrativos, os setores políticos, né, as áreas de lazer também diferenciadas, então tudo muito. Né, ele pensava que a cidade perfeita tinha que ter essa separação.
onde tinha que ter a zona comercial, a zona residencial, o local de escolas, o local de lazer, muito bem separado. Era essa a sua proposta. E ir facilitando também o acesso das pessoas, né? Principalmente porque hoje em dia nós sabemos que as cidades crescem em uma desordem muito grande. Hoje até que não, vamos assim dizer, porque hoje, por exemplo, se você pegar Araguari, por exemplo, hoje para construir um bairro novo, como a gente está vendo que está crescendo muito, tem que ter toda uma estrutura, né? Tem que pensar que tem rede de esgoto, tem que ter asfalto, tem que ter tudo. Não pode ser jogado, vamos construir um bairro aqui novo, pronto, acabou. Não, não pode. E Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, por exemplo, para a construção de Brasília, eles tiveram um pensamento muito interessante. Primeiro, a gente tem que colocar muito bem claro que Lúcio Costa, ele é o criador, né? Ele foi ali ele que projetou a cidade de Brasília, a estrutura na forma do avião, asa sul, asa norte, plano piloto. E Oscar Niemeyer, ele foi o responsável pelos prédios, pelos prédios mais importantes. Então, ele projetou os prédios mais importantes da nossa capital de Brasília. Tá? E o que é mais interessante, nós temos aqui essa Vila Savoy de Le Corbusier, né, que ele começa a utilizar nesses elementos o concreto armado, a integração do ambiente interno também com a natureza, com as paredes abertas, que lembra muito os espaços dos edifícios de Brasília, que Oscar Niemeyer pregava, e Lúcio Costa também, que as pessoas tinham que ter livre acesso, andar no meio dos campos, passar de um edifício para o outro, sem ter muros de separação, mas claro que pela violência que vai crescendo ao longo do tempo, essa identidade acabou se perdendo. E o que é mais interessante, ele faz esse uso de pilotes ou pilots, né, que são os conjuntos de colunas que dão sustentação a esse edifício, que são mais fininhos, que também se tornam utilizados, e muito utilizados até hoje também. Aqui o pavilhão Takara, né, de Noriaki Hirokawa, né, que aí começa também a utilizar nessas construções já elementos pré-fabricados, que acabam se encaixando. Então, fabrica e depois leva para poder se encaixar e formar, então, a edificação. Tá? Aqui o Teatro da Ópera de Sydney também, um teatro maravilhoso, que muito conhecido também, e as formas também que vão sendo utilizadas. Eu vou falar um pouquinho, mas na próxima aula eu vou aprofundar mais no Oscar Niemeyer, né, o arquiteto que viveu aí praticamente 104 anos, né, e até no último dia de sua vida ele estava produzindo, né, então ele criou, ele teve possibilidades grandiosas de fazer grandes construções com concreto armado, trazendo linhas, e ele falava que era para trazer as formas femininas, tá? E um dos seus primeiros edifícios foi o edifício Copan, que lembra aí uma onda, né, como se fosse uma onda do mar, esse edifício famoso aí que está na cidade de São Paulo. E aqui outras obras, mas que eu vou aprofundar depois, estou passando mais rapidinho, porque hoje nós estamos falando da arquitetura moderna, mas, né, que vocês vão perceber no próximo slide. Né, então, como falei para vocês, ele foi desafiado, né, a questão de, em um só mandato, fazer com que em pouco tempo Brasília fosse levantada e se tornasse hoje uma grande cidade, belíssima para visitar, para a gente ver essas grandes construções modernas. E o projeto, como eu falei para vocês, é um projeto de Lúcio Costa, né, no qual ele traz esses elementos completamente diferentes para que possam ir e vir. Aqui, por exemplo, a igreja Nossa Senhora de Fátima, a igrejinha, né, que fica aí na parte sul, na asa sul, né, porque eles pensaram o seguinte: grandes conjuntos de edifícios, área comercial, uma escola e uma igreja. Essa capelinha, né, que lembra o chapéu de uma freira, os azulejos de Atos Vulcão. Então, vários artistas começaram a fazer essas produções, assim como Cândido Portinari também participa de alguns elementos de criação de painéis, aí Francisco Galeno também, né, que começa a colocar as imagens de uma forma diferente, né, os painéis laterais da igrejinha
É uma igrejinha pequenininha, mas que é recheada de obras de arte, a partir do seu elemento arquitetônico até a presença dos seus azulejos, que é uma referência muito grande artisticamente, né? E aí nós temos as pirâmides astecas, que baseia-se no Teatro Nacional de Brasília, que traz elementos que refletem outras questões de outras culturas mais de uma forma moderna. E aí nós temos em Matisse, ele começa a ter alergia à tinta, então também ele começa então a trabalhar de forma estilizada nas imagens, é um dos seus últimos trabalhos também, que foi uma capelinha na cidade de Vince, e ele foi convidado pelas irmãs a colocar um estilo diferente nessa igreja, e foi isso que ele faz através dessa produção de trabalhos estilizados. E aqui alguns trabalhos, porque ele começa a ter alergia à tinta, como Cândido Portinari, e ele começa a trabalhar com colagem nas suas obras. Tá? E o que vem ter, então, dentro das esculturas modernas? Né? Então, os espaços, né? Começa dentro dessa escultura moderna a utilizar espaços diferentes, a utilizar uma abstração também, aonde que esses elementos também começam a transmitir movimento, né? Que não fica completamente na figura humana ou figura de animal, mas também traz outros elementos. Tá? E aí nós vamos ver uma tendência de escultura moderna muito diferente. Né? Liga-se a Rodin, né? Principalmente nas suas figuras mais humanas, mas existe o elemento cinético, existe o abstracionismo orgânico, e aí nós temos vários elementos, como, por exemplo, Alexandre Calder, que traz ali o mobile. Todo mundo conhece o mobile de um berço. O mobile do berço é baseado nessas ideologias de Alexandre Calder, que trabalha, né, com esculturas que se movimentam com a força da natureza, com o vento. Aqui nós temos uma representação, um projeto, tá, de como eles queriam trazer essas novas esculturas, tá, que pudesse transmitir o movimento, mas que pudesse ter formas completamente diferentes. Um exemplo nós temos aqui em Araguari, que às vezes passa despercebido dessa questão desse movimento, que é uma escultura em homenagem à mulher que está em frente ali ao bosque. Não sei se vocês já repararam, perto ali da casa do Rodrigo tem essa escultura. Uma hora, quando vocês perceberem, vocês vão perceber que esse estilo é o estilo desse período que eles começam a pregar. E eu acho muito interessante ter uma escultura dessa na nossa cidade, mas que às vezes a gente, no nosso cotidiano, porque santo de casa não faz milagre, a gente nem nota essa escultura. Não sei se vocês já notaram. Tá aí o abstracionismo orgânico dentro da questão da escultura também, né, que no qual traz elementos africanos, traz elementos do primitivo e traz uma liberdade artística, como, por exemplo, aqui no Museu Nacional de Arte Moderna, em Paris, Princesse de Brancusi, e outros elementos, né, que começam a trazer elementos completamente diferenciados. Ok? Então, era isso o valor que eles tinham tanto na escultura moderna quanto na arquitetura moderna. E aí, moçadinha, alguma dúvida? Tudo tranquilo? De boa? Beleza, então. Então, essa é a matéria de hoje. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre Oscar Niemeyer e também falar um pouquinho de Luz Costa também, seus trabalhos. E a nossa matéria da nossa próxima avaliação é só Cândido Portinari, tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom fim de semana, aproveitem e se cuidem, tá? Porque de novo aí o comércio se fecha, né? Que nós entramos na onda vermelha. E que Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijão, tá?